tento ser aqui objetivo, tá? Prometo me ater só aos detalhes para que você possa receber aquilo que Jesus tem para nós, terminar de receber o que ele já começou a terá e a gente vai para casa cheia da glória de Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que ele começa a relatar o princípio, o início da caminhada de Jesus na face dessa terra. Só que o relato do capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, eu acho interessante dividir isso aqui com vocês, é que o escritor que está escrevendo esse livro, que leva o nome da sua autoria, ou a sua autoria leva o seu nome, ele é alguém que não é discípulo, ou não foi um discípulo de Jesus que tenha caminhado, que tenha andado com Jesus e tenha visto de forma ocular e auditível tudo que Jesus ele operou na face da terra. Diga-se de passagem que Lucas é um gentil convertido. E como eu acredito que você saiba, como eu também sei, que Lucas ele é doutor por profissão. Lucas é médico. Lucas é alguém que cuida de vidas. Lucas é alguém que trabalha e o seu ofício é um ofício que dá-se a salvar, cuidar, dar o seu suor e o seu máximo para que vidas se mantenham vivas e as que vêm ao seu encontro com algum tipo de enfermidade saiam curadas. Lucas é alguém que é extremamente inteligente e, segundo alguns estudiosos, a saber ao que eu pesquisei, um senhor por nome de Champion, Lucas, ele é historiador, médico, formado em uma das maiores academias daquela época, a Academia do Egito, a saber, em um lugar por nome de Alexandria. Lucas é alguém extremamente inteligente, hábil, habilidoso e responsável pelo que faz. Então, Lucas não é alguém que fala por falar. Lucas fala mediante a certeza que tem daquilo que está dizendo. Lucas não pega a informação crua e primária e compartilha. Lucas, ele recebe a informação, pesquisa o que foi formado e vai compartilhar mediante a certeza que tem da informação que recebeu. Então Lucas é alguém que, para escrever e para que todos os homens, rabinos, judeus, ortodoxos da época darem autenticidade para o Evangelho e para os escritos e as informações que Lucas dá a respeito de Jesus, elas forem creditadas, é porque alguém está olhando e está vendo que o que Lucas fala, ela tem certeza, ela tem convicção. Lucas é certo. Alguém assina embaixo o que Lucas diz. Então, quando Lucas está contando a história de Jesus, e eu gosto da forma com que Lucas conta, é porque Lucas ele começa diferente dos outros. Todos os outros evangelistas, a saber, os sinóticos, que são os evangelhos que nós chamamos de parecidos ou iguais, a saber, Marcos e Mateus e Lucas, somente Lucas começa diferente de Mateus e Marcos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Marcos e Mateus começam os seus evangelhos falando a respeito da genealogia de Jesus. Lucas não. Lucas começa falando de relatos que acontecem dentro de Jerusalém antes mesmo de Jesus nascer. Pastor, por que isso? Porque Lucas é informado daquilo que ninguém sabia.
Lucas é informado de algo que só quem viveu com Jesus estava ciente. Lucas foi informado, e a fonte de informação de Lucas é nada mais, nada menos do que alguém que por Deus teve uma experiência que homem nenhum na terra teve. A fonte de informação de Lucas é alguém que teve total e plena convicção daquilo que Deus falou com ele. Não foi homens, não foi carne, mas foi o próprio Espírito. Lucas tem informação dada direto pelo apóstolo Paulo. Paulo é quem relata para Lucas e alguns conhecidos, homens que viram o que aconteceu e o que Jesus operou dentro das cidades aonde Jesus pisou. Então Lucas não está informando para nós, ou você não está lendo o evangelho cru, você não está lendo uma mensagem formada, você não está lendo uma mensagem dita por alguém que não tem credibilidade daquilo que fala. Muito pelo contrário, nós estamos olhando, nós estamos lendo, nós estamos tendo informação de algo que só quem teve informação direta da fonte poderia dizer. Então o evangelho de Lucas começa diferente dos outros, e isso é o que eu gosto. Por quê, pastor? Porque igual já tem um monte por aí. E a realidade é que o que dá nó na cabeça de gente a respeito da minha vida e da tua é porque tu é diferente de todo mundo que é igual. Aleluia! Não, eu vou repetir isso aqui de novo. Eu sei que eu estou indo devagar demais, mas não tenho um pouquinho de paciência. Eu já vou acabar. É que você precisa compreender isso aqui. É que a gente precisa entender. É que a gente vive no meio de uma geração em que o igual chama atenção, mas é o diferente que se destaca. Aleluia! Não, eu vou de novo. Não tem problema não. A irmã lá atrás entendeu. E a missionária Tatiana também. É que a gente vive no meio de uma geração que o igual é aplaudido, mas é o diferente que se destaca. Na grande maioria das vezes, o diferente não se destaca para receber aplauso. O diferente se destaca para receber pedrada. O diferente se destaca para ser caluniado. O diferente se destaca para ser confrontado. Mas não tem problema. É porque igual eu não quero ser, eu acredito que você também não quer. Até porque já dizia minha falecida vovó e minha mãe diz até hoje: igual é um caminhão de japonês. Todo mundo ali parece, mas nem todo mundo é igual. Nem todo mundo que está ali é igual. Por quê, pastor? Porque cada um tem uma identidade diferente. A aparência pode ser até igual, mas a identidade é diferente. A aparência, o exterior pode ser até igual, mas quando abre a boca é diferente. Aleluia, Jesus. Então Lucas é alguém que tem responsabilidade com o que fala. E quando ele começa a relatar o capítulo de número 4, o capítulo de número 4, pela visão de Lucas, é diferente do capítulo 4 do livro de Mateus, ainda que Lucas tenha extraído algumas informações a respeito de Mateus. Por quê, pastor? Porque se a gente pegar e observar os evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai encontrar informações distintas e vamos compreender o porquê que eles escrevem da forma que escrevem e vamos entender para quem está escrevendo. Se você observar a forma que Mateus escreve os seus evangelhos, você vai entender que Mateus está destinando as suas palavras aos judeus. E quando você olha para o evangelho de Marcos, você entende que a palavra dele é diferente. A forma de se expressar é diferente. A forma que ele coloca os acontecimentos é diferente. Então, Marcos está destinando o seu evangelho, a mensagem a qual ele escreve aos romanos. E agora, por sua vez, Lucas, como é um gentil convertido, ele não poderia enviar a sua mensagem ou destinar o seu evangelho para um outro povo que não fosse um povo gentil, um povo que ainda não tinha acesso ao que verdadeiramente aconteceu, fatos relatados a respeito da vida de Jesus. Então vamos lá, Mateus escreveu aos judeus, Marcos escreveu aos romanos e Lucas escreveu aos gentios, aos gregos. Enquanto Lucas escreve sabendo que o povo grego era um povo extremamente, totalmente, altamente idólatra, ele precisava apresentar Jesus de uma forma que ele fosse credibilizado pela pessoa que ele é anunciado.
Não, eu repito isso aqui, eu sei que parece difícil, mas vai entender. É mole de entender isso aqui. Eu costumo dizer que eu não sou pregador. Pregador é meu pastor. Eu sou interpretador de texto. Eu gosto de olhar para o texto e interpretar o que está escrito. É só tu observar. Se tu observar o texto e se tu olhar para o povo da qual Lucas veio, você vai entender que quando Lucas ele apresenta Jesus, ele apresenta Jesus como uma divindade que não pode ser igualada às outras. Ele apresenta Jesus como um Deus que é sobre todos os deuses. Ele apresenta Jesus como uma divindade superior a todas as outras. Então ele está mostrando Jesus na realidade de quem ele é. Se você perceber, Lucas ele apresenta pouco da humanidade de Jesus. Que é isso, pastor? É só tu observar o Evangelho de Lucas. Você vai perceber que o Evangelho que só perde no registro de milagre, ele só perde para Marcos. Por quê? Porque os romanos eles tinham uma mania ou um costume de ter César ou os governadores do seu tempo como alguém que eram comparados como deuses. Então Marcos precisa apresentar para os romanos que não há um outro superior a Jesus. Então Lucas está olhando para os seus ouvintes, olhando para a sua plateia e está dizendo o seguinte: olha só, eu sei que vocês estão acostumados a adorar Diana, vocês estão acostumados a adorar Astarote, vocês estão acostumados a adorar um monte de deuses, mas eu vou apresentar para vocês um único, que faz tudo o que eles fazem, mas que tem uma diferença. Eles não ouvem, eles não pegam, eles não andam, mas o Deus que eu te apresento, além de fazer, ele ouve, ele está aqui, ele opera, ele faz o que ninguém outro faz. Então o que Lucas está fazendo aqui é apresentar para os gentios aquilo que eles não conheciam ainda. Então vamos lá para o texto. Lucas capítulo de número 4. Ele está... A forma de Lucas registrar parece que está desorganizada. Só que a realidade não é que falta organização. É que o olhar de Lucas é diferente dos outros. Até porque Mateus era colhedor de impostos. Marcos era filho de romano com uma judia. Então, e Lucas sendo médico e historiador, a visão de um médico é diferente. Se você observar, eu acredito que você já foi no médico, e quando você está diante de um médico é diferente do que você está diante de um enfermeiro. Pastor, por quê? Porque o médico olha o que o enfermeiro tem limite para enxergar. Então quando Lucas olha para a história, ele olha diferente dos outros. Ele olha com um pouco mais de detalhe. Então no capítulo de número 4, qual é o detalhe que Lucas olha? Lucas olha que Jesus está cheio. Jesus está cheio do Espírito. Só que para Jesus estar cheio do Espírito, Jesus saiu de algum lugar. Eu vou repetir isso aqui. Jesus está cheio. Mas Jesus não está cheio de qualquer maneira. Jesus está cheio porque saiu de um lugar. E o lugar que Jesus sai não é o lugar que enche, mas é o que acontece no lugar que faz Jesus ser cheio. Eu vou repetir, não é o lugar, até porque não é o lugar que mostra ou forma Jesus quem ele é, mas é o que acontece dentro desse lugar. O texto diz no capítulo de número 3, no meado do capítulo de número 3, que João Batista está batizando. E ele está batizando num lugar por nome de Jordão. E ali ele batiza.
O texto da Bíblia diz que João Batista está batizando, e no meio do batismo tem pregação, no meio da pregação tem discurso, e o discurso é: quem vos ensinou, raça de víbora, a fugir da ira futura? E João está vendo a fila grande, e João está descendo-lhe o pau, João está batendo sem olhar para o lado, João está batendo sem olhar para trás. João sabe quem está na fila, e ele sabe o nível de mensagem que tem que pregar para quem está na fila. Só que quando chega alguém na fila, o discurso de João muda. Aí agora já não é mais a raça de víbora, aí agora não é quem vos ensinou a fugir da ira. Quando João olha o integrante da fila, ele diz: eis que vem aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu percebe que o discurso muda quando uma presença chega na fila. Coisa linda, Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus sabe reconhecer quem é a víbora e quem é o cordeiro. Meu Deus. Não, o moço do teclado, você pode me ajudar? Se você está muito cansado. Se você estiver cansado, eu deixo você descansar. Mas se você puder, me ajuda aí. Senão eu vou dormir. Eu já vim dormindo dentro do Uber. Eu estou cansado. Passei o dia inteiro, quase a madrugada, porque eu não dormi direito, mas o dia inteiro passamos pintando. E eu pensei que eu ia dormir, mas não dormi. Cheguei em casa e fiquei tomando uma boca de Jesus lendo esse texto. E o texto está olhando, e o texto está dizendo o seguinte: é que antes de Jesus chegar na fila, o discurso é raça de víbora. Mas quando Jesus entra na fila, o discurso muda. Por quê, pastor? Porque agora não é só víbora que tem cordeiro no meio. Não, eu repito. Por quê, pastor? Porque eu acredito no que eu vou dizer. Se você não acreditar, não fique chateado. É que o próprio Deus está dando discurso. Vai, João, só tem víbora nessa fila. Vai, João, eles precisam se converter. Vai, João, pega, porque eles precisam aceitar. Eu sei que daí não vai sair muito, não. Mas vai, João, vai pegando. Mas quando Jesus se apresenta no mesmo deserto, na mesma fila, e na beira do Rio Jordão, o próprio Deus diz: João, muda, porque chegou alguém diferente aí. Eis que vem o Cordeiro de Deus, que tira pecado. Aí o texto da Bíblia diz que depois que as víboras toda é batizada, esse pastor, é porque até a víbora vai descer. Não, desce nas águas todo mundo. É cobra, jararaca, é sucuri, vai descer todo mundo. Não, João não falou a raça que era. Ele só falou que era víbora. E a função de João era batizar. Se a função era batizar, se a víbora não, se tem veneno ou não tem, vai descer. Se na ponta do caldo tem chocalho ou não tem, vai na água, vai descer todo mundo. Só que quando chega Jesus, o texto da Bíblia diz algo que mexe comigo. É que Jesus se coloca na fila para ser batizado. E todos nós aqui sabemos, eu acredito que o mais leigo no nosso meio, que eu acredito que seja aquela criancinha que está ali com um pandeiro toda feliz da vida, a alegria da criança me constrange. Porque eu consigo ver uma criança adorando, mas eu não consigo ficar inquieto em ver um adulto que entende o que a criança não entende, não adorar nada. Mas ele está ali, e se tirar o pandeiro da mão dele, eu acredito que ele vai ficar chateado. Mas ele está ali com o pandeirinho dele, dando glória dele, com aleluia. Mas o mais leigo entre nós é ele. Eu acredito que todo mundo aqui sabe que batismo é um ato para remissão, confissão e arrependimento de pecado. E a pergunta que não quer calar é essa: que pecado tinha Jesus? Não, eu repito, qual era o pecado que Jesus tinha para ter necessidade de ser batizado? Só que o texto da Bíblia diz que o mesmo questionamento que eu vos fiz agora, João também faz. E João diz para Jesus o seguinte: eu que careço de ser batizado por ti.
Jesus olha para João e diz: João, para de bobeira, porque em mim tem que ser cumprida toda a justiça. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Jesus olha para João e diz: João, em mim tem que ser cumprido toda a justiça. Eu fiquei olhando e fiquei me perguntando qual é a justiça de que Jesus está querendo dizer para João. Jesus era justo. A justiça aqui é ser justo com quem chegou primeiro que João. A gente precisa compreender algo aqui, é que nem Jesus pulou etapa, nem Jesus passou à frente de ninguém. A gente sabe que Jesus, ele é maior, com certeza maior do que João. Mas algo que mexe comigo aqui é que ministerialmente João chegou primeiro. Quando Jesus chega, João já está no deserto pregando há muito tempo. Quando Jesus chega, João já está comendo mel e já está comendo gafanhoto no deserto. Quando Jesus chegou, João já estava sendo vestido de camelo e estava com o cinto cingido, já estava passando sua necessidade e a sua dificuldade. Então quando Jesus chegou, que João disse: eu careço, Jesus disse: não, porque eu sei que tu chegou primeiro do que eu. Então se tu chegou primeiro do que eu tenho que respeitar quem chegou primeiro. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Que até Jesus, ele se submeteu a quem chegou primeiro. E tem meia dúzia de crente aí abusado, que não saiu nem do leitinho ainda e quer passar por cima de quem chegou primeiro. Não aguenta ficar de joelho 15 minutos e quer desobedecer quem chegou primeiro. Aí sabe o que Jesus me ensina? É que a gente tem que dar uma descida. Ainda que fomos chamados, ele era o filho. Ele poderia muito dizer, botar a mão na cabeça de João e dizer: João, recebe aí o Espírito. Só que quando ele chega diante de João, minha pastora, ele diz: eu sei que quando eu cheguei tu já estava aqui. O pastor está querendo dizer o que com isso? É que para a gente ter um ministério bem sucedido, a gente tem que respeitar quem chegou primeiro. Não, eu vou dizer de novo. Para a gente ter um ministério abençoado, a gente tem que olhar para quem chegou primeiro. Por quê, pastor? Porque se nós estamos aqui é porque quem chegou orou para a gente chegar. Se a gente chegou até aqui é porque alguém cantou para a gente chegar. Se a gente está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pregou antes para mim poder chegar. Pastor, está querendo o que dizer com isso? Eu estou querendo dizer nada. Eu estou dizendo para você, fica tranquilo, porque quando tu chegou já tinha uma rapaziada aí. Aleluia. Jesus, não. Eu preciso. Preciso. O texto da João Ferreira de Almeida, no livro de Mateus, no capítulo de número 4, perdão, capítulo de número 3, no meado do capítulo de número 3, a frase ou a expressão que Jesus usa é que eu careço. O que é isso, pastor? Segundo o dicionário Aurélio, carecer é expressar necessidade. Então Jesus estava dizendo: eu não só tenho que ser, eu tenho necessidade de cumprir o que foi estabelecido para ser cumprido. Aí o texto da Bíblia diz que João batiza, João desce, Jesus nas águas. E o interessante aqui é o que acontece no Jordão. É porque quando Jesus é imergido nas águas, três coisas vão acontecer. Primeiro, o céu se abre. Segundo, a pomba desce, simbolizando o Espírito. Terceiro, uma voz do céu brada na terra. Eu repito: primeiro o céu se abre, depois o Espírito desce, por último uma voz fala. E eu preciso dizer isso aqui para você, e eu disse para você que eu seria muito rápido. Porque quem se submete à autoridade tem céu aberto. Não, eu repito
isso aqui, mas eu não. Quem veio fazer o negócio do dia aqui já passou. Eu não. Eu vim aqui só batendo papo contigo de 5 minutos, já vou entregar. Porque quem se submete à autoridade, porque a gente está falando de autoridade, e a autoridade aqui não é divina, até porque Cristo veio em carne. A autoridade aqui é ministerial, e a autoridade aqui no momento é João. Então, quando Jesus se submete à autoridade de João, a Bíblia diz que quando Jesus sobe das águas, o céu se abre. Porque eu não consigo acreditar de alguém que vive debaixo da autoridade e deixa fechado. A gente ouve aí muito uma frase: hoje o céu fechou, hoje o negócio está de bronze. Mas eu não consigo entender isso, missionário Tatiana. Para quem vive debaixo da autoridade é cheio de Deus, tem céu fechado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que se tu está debaixo da obediência, o céu nunca vai fechar para você. Não, vou repetir de novo. Se tu está debaixo da ordem, se tu está debaixo da obediência, o céu nunca vai fechar para você. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque tem muita gente por aí dizendo que o céu está fechado, mas é claro, ele está fora daquilo que Deus estabeleceu para ele obedecer, e quer ser aberto. Não tem como. Jesus sobe, o céu abre. Irmão, não há oração aqui. Não há petição aqui. É algo automático. Pastor, você está dizendo então que se eu estiver debaixo da obediência, eu não preciso clamar, o céu abre. Quando Jesus sobe, o céu abre. E o céu abrindo, a presença desce. Com um povo que não tem presença, não tem obediência e força. Eu fico nervoso, porque eu aprendi, e eu estou diante da minha liderança, eu tenho propriedade para dizer isso aqui, porque senão ele me desmente. Se eu entender que não está comigo, eu não pego. Se eu entender que não sou eu passo. Por quê, pastor? Porque quem tem presença de Deus não faz força. Quem tem presença de Deus, quem está debaixo da direção, ele não precisa forçar, ele não precisa ordenar. Por quê, pastor? Porque o Espírito é o mesmo. O que, pastor? O Espírito testifica. Então, quando eu falo, quem tem o mesmo Espírito que eu entende, recebe. A gente está vivendo num tempo que o povo força aquilo que não tem. A gente está vivendo um tempo que só se entende ter Deus se o negócio capotar, se o negócio virar, se alguém marchar. Mas isso não é a ação do Espírito, é a força do homem. É o homem que força, é o homem que induz. E a gente precisa entender que a adoração não é induzida, ela é vontade espontânea. Ou eu faço porque eu tenho, ou como diz o meu pastor lá na igreja, aqui ele não vai dizer, mas lá ele fala, enfia a mão no bolso e senta. Por quê, pastor? Porque eu preciso compreender o que eu tenho. E já diz um ditado no nosso meio, e é real, quem tem, quem não tem precisa forçar. Não adianta. Forçado não funciona. De repente, forçado, alguém pula, alguém marcha, alguém roda, mas não acontece nada. Que é isso, pastor? Mas marchou. Você precisa entender que o resultado de tudo que aconteceu aqui foi luta, foi vitórias e bênçãos que você vai receber lá na frente. Mas se fosse forçado, você ia pular, você ia marchar, você ia cair no chão, ia levantar e não ia ter resultado nenhum. Pastor, então o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou dizendo o seguinte, que quem tem o Espírito testifica. Quando Jesus sobe, o céu abre, o Espírito desce. E poderia descer sobre qualquer outro, mas desce a quem é testificado do próprio Deus. Aí é o interessante, eu disse para você que eu encerro, já estou vendo clarear. Olha para cá, eu vou encerrar agora.
desceu, subiu. Céu abriu, Espírito desceu. Aí para fechar com chave de ouro, é uma voz. E essa voz, ela não é a esmo, ela tem direção. A voz não é para todos, é para uma pessoa específica. Eu vou repetir. A voz não é para todos, a voz é para alguém específico. Por quê, pastor? Porque a gente precisa compreender, irmão. Nem todo mundo que fala em nome do Senhor está na direção que Deus mandou. Tem gente que diz porque quer, mas não é porque Deus mandou dizer. Aí o texto, escuta aqui, não tem problema não, já estou acabando, minha voz é alta, você vai me ouvir. Aí o texto diz que quando ele é imergido das águas, o céu se abre, o Espírito desce e uma voz do céu fala. E o que ela fala? Esse é. Som. Esse é. Não, vou repetir. Esse é. Não vai ser. Esse é. Aleluia. Não, eu repito porque teve alguém que entendeu aqui, eu vou repetir. A voz testifica de quem está embaixo. A voz, quem está embaixo não precisa falar para quem está em cima. Porque Jesus, quem está em cima reconhece quem está embaixo. Você lembra que quando Satanás se apresentou a Deus, Deus falou a respeito de Jó? Porque Jó nunca precisou falar de quem ele era, porque o céu sabia quem ele era. Você sabia que por isso que tem gente que tem raiva de nós? E eu digo nós porque eu me encaixo no meio desses. Porque a gente não precisa dizer que faz, a gente não precisa dizer que é, a gente não precisa dizer que foi, a gente não precisa dizer que tem. Porque quando nós adentramos em alguns ambientes, é o próprio céu que faz questão de dizer quem você é. Aí o céu abriu, o Espírito desceu e a voz falou. Esse é. Verbo afirmativo. Não vai ser. Não foi. Ele é. Meu filho. Ele é. É quem? Meu filho. E tudo que o diabo quer tirar de nós nos dias de hoje é a certeza de sermos filhos. Que é isso, pregador? É o diabo que quer todo dia fazer você entender que você, porque errou, deixou de ser filho. Porque pecou, deixou de ser filho. Porque falhou, deixou de ser filho. Você lembra do filho pródigo? Quando ele pegou tudo que era dele, pediu. E você percebe que herança você só recebe quando aquele que te colocou dentro do testamento morre. Só que o jovem, ele diz: eu quero a minha herança antes da tua morte. O pai não liga, o pai não questiona, o pai não discute, o pai não fala nada. O pai junta o que é dele. Se eu posso conjecturar, o pai chama o contador, faz a conta, faz lá o cálculo e diz: é X, pega agora X e dá na mão dele, porque ele quer a parte dele. Se tu quer, toma. E pode. Só que o fato do filho ter pedido a sua parte, ter saído da porta para fora, não anulou o fato dele ser filho. Que é isso, pastor? Porque independente do que façamos, independente do que enfrentamos, independente do que vivenciamos, continuaremos, permaneceremos sendo filhos.
percebe algo aqui nesse filho? Ele errou, ele falhou. Pecou. E eu não estou aqui passando a mão no pecado do filho. Só que quando ele percebeu o que tinha feito, olha ele, lembrou e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer e eu estou aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer: não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos teus trabalhadores. O que ele está dizendo? Eu só quero ter pão para comer e não morrer de fome. Mas quando ele se apresenta para o pai olha e diz: vai pegar roupa, calçado, anel, e manda alguém ir matar um bezerro cevado, porque vamos nos alegrar, porque o meu filho se perdeu, mas foi achado. Que é isso, pastor? A raiva do diabo é que todos os dias ele quer que você faça, você entender e se identificar como se você não fosse mais filho. Mas Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você nunca deixou, você nunca vai deixar de ser